que existe hoje no país e no mundo, né, esse movimento, até uma conversa que eu tive com o Fernando sobre isso, que ele estava tendo, que é a base está muito mais organizada do que se podia pensar e está com muito mais força do que muitas vezes, não falando especificamente do Sindicato, porque isso nem deu para as condições para perceber ainda, mas no próprio primeiro dia que aconteceu isso, a posição dos servidores ao fechar o campus no primeiro dia, com todo respeito, foi mais avançada e foi mais combativa do que a própria posição do boletim do sindicato, né? Tanto que teve o caso lá da abertura da sala Então, ou seja, a realidade é dinâmica, né, e a dialética está presente, não é isso? Então, os trabalhadores estão organizados numa greve que é exatamente pela causa de fato, e isso independe da direção, seja do sindicato ou da reitoria do governo do estado, se tomarem posições que estejam, por exemplo, se não sair a convocação do povo, tenho certeza que a base vai pressionar, vai ter que ser uma autoconvocação imediatamente. Então é um fenômeno assim, a greve é forte, a categoria está mobilizada e organizada. Eu fiquei muito feliz de ver essa organização, essa adesão em força. Ou seja, a greve é forte. E a gente está num movimento de fortalecimento ainda mais da greve. Quer dizer, ir para fechar o portão, veja bem, Foz do Iguaçu ser vanguarda disso, é fantástico. Não é? Fantástico. É emocionante. Ir para fechar o portão. Depois os alunos irem parando curso a curso, a situação insustentável que está de ficar de dar aula, porque não tem meia conversa com os servidores desse campus, e acho que da universidade inteira, espero que das quatro, não tem condição. Hoje em letras não tinha condição de passar na frente do banheiro, não é entrar no banheiro, é passar na frente do banheiro, não tem a menor condição. Então não tem biblioteca, não tem livro, não tem xerox, não tem carteirinha, portanto não vai ter passe escolar, o aluno não tem dinheiro para pagar o ônibus integral. Ou seja, o movimento é forte e crescente. Porque a grande pergunta dos alunos é: até quando vai dar isso, etc. A gente não sabe. Quando entra numa greve séria, assim, entra, sabe o dia que começa, não sabe o dia que termina. Mas você tem indicativos, e aí nesse sentido a resposta da França me satisfaz de dizer, não é um problema do 7 de outubro. Você tem indicativo de construir um movimento mais forte, cada vez mais forte daqui até lá, que obriga o governo a negociar. Agora, eu ouvi uma fala do Mauriazi sobre a greve das federais, que ele diz o seguinte: foi a greve mais forte da história das federais, mas o governo não é fraco. Não é porque a greve é forte que o governo se torna fraco, né? O governo continua forte. No entanto, eles saíram de uma greve longa, né? Não é verdade que saíram sem ganhar nada. Eles incorporaram a carreira de titular, eles fizeram uma demonstração de força, uma correlação de força com o governo que estava ainda com a tradição de conseguir desarticular as lideranças do movimento dos trabalhadores nas universidades. Isso acabou. Essa fase acabou. O movimento tomou força própria e é maior do que qualquer direção que possa tomar outro caminho no meio do processo. Isso é fantástico. Entendeu? O movimento aqui está claríssimo, tem força própria e está forçando e está apertando cada vez mais um parafuso, ou seja, o professor está ficando assim, não tem como trabalhar, ainda quem queira trabalhar está ficando impossível. E isso é super bacana, porque essa tática do governo de negociar separado, e aí a minha divergência de avaliação, e aí eu concordo com o Fernando, tinha que ter saído junto, né? Essa tática do governo negociar separado é uma postura de dizer assim: não, o professor tem um status diferente na universidade do que o servidor, vou negociar com ele, o servidor não, e o técnico não, né? O que a categoria está dizendo? Então funcione sem a gente. E o mais fantástico, além de Foz do Iguaçu ser a vanguarda desse negócio, no Paraná, que a Unioeste saiu antes, e na Unioeste ter conseguido fechar, né, e conseguir simplesmente não abrir a porta da sala onde tem as chaves, né, e aí foi dando no que deu, o movimento está acumulando força. A gente tem que pensar o seguinte: as universidades do Brasil inteiro não param,
por greve de servidores. Sabe por quê? O serviço já está terceirizado. Porque limpeza, vigilância, motorista, já está terceirizado há muito tempo. Essa greve pode ser histórica, inclusive, para mostrar para o país, nesse sentido. Aqui a universidade ainda para, porque nós não permitimos que o serviço fosse terceirizado. Aqui não tem terceirização de serviço, não vai entrar. Isso permite fazer isso que nós estamos fazendo. Agora o resto das universidades do Brasil não parou porque o serviço está todo terceirizado. Todas as universidades criadas pelo governo Lula e pela Dilma no Brasil já foram criadas com serviço terceirizado. Silvana, só um dado, o campus de Foz é o único que não tem serviço terceirizado. Todos os outros campos da UniOeste têm. Mas tem, é verdade, mas tem particularidades também. Tem particularidades, por exemplo, as zeladoras do campo de Cascavel estão terceirizadas. Por quê? Com aquela ampliação física que houve, todas elas já têm mais de 60 anos. O que o Cascá fez? Terceirizou e jogou elas para ser vigia e ainda com plus de salário. Por quê? Porque há 10 anos não tem concurso para servidor. Nesse caso, o caso de Beltrão, não sei como foi. Toledo e Rondon, né? Então eu não sei como foi isso, mas a terceirização do campo de Cascavel e a questão do estagiário aqui colocar só um dado, uma informação é importante. A vanguarda da vanguarda. Nós também temos problemas, nós também temos funcionários que idade avançada, nós também teríamos que terceirizar. Então assim, eu não quero entrar no mérito, só quero dizer que... eu também não quero entrar no mérito de coisa, porque acho que é por aí. Acho que onde tem unidade a gente tem que se juntar e é isso que esse movimento está conseguindo fazer, né? E aí, então isso que eu queria fazer, essa avaliação para os alunos. Aderiu com tranquilidade, aderindo com um movimento forte que está acumulando força, que portanto tem perspectiva de acabar porque está acumulando força. Agora, qual data, promessa, não dá para saber. Agora também é irreversível. Né? Como você fazer? Não tem como dar aula, não tem como assistir aula, não tem como fazer as atividades acadêmicas. O único jeito é realmente ajudar a acumular ainda mais força, no sentido que daí ela pode ser mais curta, quanto mais forte ela consiga ser. É isso.